meus amores, bem-vindos ao canal Páginas da Vida. Hoje a gente vai trazer mais uma psicografia incrível para vocês. Essa psicografia se encontra no site Navegando na Espiritualidade. Eu vou deixar aqui embaixo na legenda do vídeo o link para vocês entrarem no site lá e coloca várias outras psicografias, mensagens também espirituais para agregar no conhecimento espiritual. E essa psicografia se chama Amarga Vingança. Foi ditado por um espírito que não se identificou, ele não falou o nome dele, mas que ele viveu. Essa história se passa lá em 1879, é bem antiga, e vai trazer muitas reflexões para a gente sobre como, nessa vida, tudo que a gente vive, nada por acaso. Sempre tem alguma resposta, sempre tem um porquê dos nossos sofrimentos, das nossas aflições. Também vai falar um pouquinho de obsessão espiritual, que ele acabou cometendo o erro de virar um obsessor espiritual por vingança. E pessoal, um ponto que eu quero frisar aqui com vocês é que às vezes a gente não tem essa noção. A gente acha que por a gente ser pessoas boas na vida atual, isso não quer dizer que na vida passada você não tenha cometido erros. Você não pode ter machucado uma pessoa na vida passada. Existe sim obsessão espiritual por vingança até nos dias de hoje. Espíritos desencarnados que são pessoas como nós, mas estão tão machucadas, que acabam partindo para o lado da vingança. Como uma forma de mascarar a própria dor, de achar que fazendo outra pessoa sofrer, aquela dor que ele está sentindo tão intensamente vai embora. E não é assim que acontece. Todo espírito obsessor está sofrendo. Esses espíritos precisam de ajuda, precisam de resgate. E é por isso que eu estou fazendo um convite para vocês virem conhecer a terapia da apometria. A apometria é uma técnica de limpeza espiritual, onde a gente trabalha em conjunto com os mentores espirituais das esferas de luz, onde eles fazem um tratamento de resgate de espíritos desencarnados, de desobsessão, limpeza de trabalho de magia, inveja, mal-olhado, pactos, contratos, tudo isso é desfeito com o trabalho de apometria. Então, se você está passando por situações difíceis na sua vida, sempre está se sentindo cansado, tendo insônia, tendo pesadelos, a vida não vai para frente, está tudo travado, você está depressivo, desanimado, não tem vontade de sair de casa, não tem vontade de fazer mais nada, está com ansiedade, crise de pânico, tudo isso pode ser um indicativo de obsessão espiritual, de alguma energia de magia enviada para você, de algum desequilíbrio espiritual profundo que precisa ser cuidado. A gente não pode ignorar os sinais que o nosso corpo nos dá, que tudo à nossa volta nos dá. Se você não está bem, pessoal, não ignore isso. Cuida de você, investe um tempo em você. Lembrem-se sempre que você é a pessoa mais importante da sua vida. E só você vai cuidar verdadeiramente de você. As outras pessoas, por mais que te amem, não vão cuidar de você da maneira que você pode cuidar. Então, invistam em você. Se você quiser entrar em contato comigo para saber mais sobre a apometria, aqui embaixo na legenda do vídeo vai ter um link para vocês entrarem em contato comigo pelo WhatsApp, para a gente conversar, entender o que está acontecendo com você. E aí eu te explico certinho como funciona a apometria. Agora, meus amados, vamos ouvir a psicografia de hoje. O ano era 1879, um período em que o mundo começava a se transformar, com novas tecnologias industriais surgindo ainda de forma discreta. Meu negócio prosperava e crescia a cada ano. Eu sabia administrar bem minha empresa e sempre valorizava meus empregados, algo raro em um tempo em que os empresários geralmente viam os trabalhadores como meras máquinas ou até mesmo como escravos. Fora da empresa, eu tinha uma família linda, era bem-sucedido e proporcionava a minha esposa e nossos 3 filhos uma vida confortável, com muitas regalias. Éramos felizes e unidos.
Apesar de estar constantemente empenhado em fazer a empresa crescer, eu sempre fui um pai presente e amoroso. Gostava de estar em casa, compartilhando momentos com a família. Certo dia, conheci um homem bem relacionado, que tinha a postura de um empresário bem-sucedido. Ele já havia trabalhado em algumas grandes empresas e decidi contratá-lo para trabalhar comigo. Esse homem tinha uma visão mais ampla do negócio, enxergava oportunidades e antecipava problemas com uma rapidez que, mesmo com minha longa experiência no ramo de tecelagem, eu não possuía. Logo após sua chegada, implementamos algumas de suas sugestões e tivemos resultados imediatos. A produção aumentou, a empresa passou a operar em 2 turnos, dobramos o quadro de funcionários e triplicamos o número de clientes. Antes dele, era como se eu vivesse acomodado numa bolha, satisfeito com o que já havia conquistado. Com o passar do tempo, ele foi ganhando minha confiança. Como eu adorava passar tempo com minha família e ele era solteiro, começou a assumir algumas de minhas responsabilidades, o que me permitiu estar mais presente em casa. Em pouco tempo, ele já dominava todas as operações, gerenciava e coordenava a fábrica com maestria. Eu estava feliz, jamais havia ganho tanto dinheiro em toda a minha vida. A empresa faturava como nunca. Após 3 anos trabalhando juntos, meu patrimônio havia crescido consideravelmente. Nesse período, ele havia conquistado minha confiança a ponto de se tornar um amigo pessoal. Com seu incentivo, decidi realizar o sonho de minha esposa de conhecer a Europa. Deixei tudo organizado na empresa, confiando plenamente que ele assumiria todas as responsabilidades como se fosse eu. Foi uma viagem cara e longa, mas agora eu tinha alguém em quem confiar para cuidar dos meus negócios. Estávamos muito felizes. Fomos nós 5 e passamos mais de 2 meses viajando. Foi uma das melhores experiências de nossas vidas, e ao voltarmos, já começávamos a planejar a próxima viagem para o ano seguinte. Contudo, ao voltarmos ao Brasil e tentarmos retomar nossa rotina, tudo mudou. Aquilo que até então era só alegria e felicidade, se transformou em tormento e desespero. Meu amigo, meu braço direito, o homem em quem eu depositara toda a minha confiança, havia nos traído. Naquela segunda-feira, acordei cedo, fiz meu desjejum, como de costume, li meu jornal e segui o rumo à empresa. Ao chegar, encontrei 2 seguranças no portão. Estranho, pois nunca tivemos seguranças antes, mas imaginei que algo pudesse ter acontecido e que ele tivesse tomado essa medida de precaução. Para minha surpresa, os seguranças não me deixaram entrar. Amistosamente, expliquei que eles deviam estar cometendo um engano e me identifiquei. Porém, eles, de forma grosseira e ameaçadora, responderam que sabiam muito bem quem eu era e que, ainda assim, minha entrada estava proibida. Perplexo, pedi que chamassem meu amigo. Eles responderam friamente que ele estava ocupado e não poderia me atender, avisando que eu voltasse em outra hora. Assustado e confuso, protestei, afirmando que era um absurdo me impedir de entrar na minha própria empresa. Foi então que eles disseram com todas as letras: essa empresa não é mais sua. Fiquei pálido e quase desmaiei. Minha maleta escorregou de minhas mãos trêmulas. Reunindo o que me restava de forças, perguntei: então de quem é? Eles responderam friamente, mencionando o nome do meu amigo. Naquele momento, senti como se uma faca atravessasse meu peito. Eu havia sido traído, apunhalado pelas costas. Ele aproveitara minha viagem e a confiança plena que eu lhe dera para levar meu negócio.
Eu não queria acreditar. Transtornado e mesmo sem ser um homem violento, tentei invadir os portões. Os seguranças, além de me barrar, ainda me deram uma surra que me deixou ferido e humilhado. Voltei para casa desolado, carregando um peso de vergonha que me esmagava. Como eu pude ser tão ingênuo a ponto de perder tudo que construímos com tanto esforço ao longo dos anos? Não sabia como contar a verdade para minha esposa, que também confiava profundamente nele. Ao entrar em casa, ela se assustou com os ferimentos e instantaneamente começou a limpar meus machucados. Sentada em uma poltrona, enquanto ela cuidava de mim, senti o desespero tomar conta dos meus pensamentos. Comecei a chorar convulsivamente, incapaz de conter as lágrimas ou de controlar minhas emoções. Minha esposa, sem entender o que havia acontecido, mas demonstrando solidariedade, escolheu não me perguntar o que eu havia enfrentado para estar naquele estado, tanto físico quanto emocional. Ela cuidou de mim e depois de tomar um copo de água com açúcar, fui me acalmando aos poucos. Quando finalmente consegui controlar meu pranto, balbuciei algumas palavras para minha esposa, contando que havia sido traído e que nosso amigo tinha tomado tudo que era nosso. Fui surrado, humilhado e proibido de entrar na minha própria empresa. Minha esposa ficou atônita. Teve que se sentar para não desmaiar. Eu mesmo não tinha forças para ampará-la. Ao ver minha destruição e percebendo que precisava ser forte, ela se levantou, pegou a mão e disse que ainda não estava tudo perdido. Ela sugeriu que naquele dia descansássemos e refletíssemos sobre o assunto, mas que nos dias seguintes procuraríamos um advogado competente para nos orientar e lutar para recuperar nossa empresa. 2 dias depois, fomos ao escritório de um advogado famoso e narramos todos os acontecimentos. Levei todos os documentos que eu havia assinado e que davam poderes ao meu amigo. Após analisar cada papel, o advogado nos deu um parecer nada animador. Com muita sinceridade e compaixão, sensibilizado com nossa situação, ele nos explicou que, pelos documentos, eu tinha realmente dado poderes suficientes para que ele assumisse tudo. O traidor, certamente orientado por um advogado cúmplice, havia costurado tudo de uma forma que dificultaria, quase impossibilitaria, desatar aqueles nós. Aquela foi a segunda facada. Lembrei-me, com amargura, que nem sequer lera os documentos que assinei, todos eles elaborados pelo próprio traidor. Mesmo diante de um cenário quase irreversível, decidi lutar. Entraríamos na justiça para tentar retomar minha empresa. O advogado foi enfático, dizendo que era o melhor em casos como o nosso, mas que via pouca esperança. A teia de conspiração estava firmemente costurada para que não se rompesse. Decidi contar com a sorte e tentar uma última cartada. Paguei uma fortuna ao advogado para que ao menos tentasse. Ele, demonstrando profissionalismo, deixou claro que usaria todos os recursos e esforços possíveis para reverter aquela situação. Infelizmente, os anos se passaram e não conseguimos. Perdemos também na justiça. Não havia mesmo como retomar o que era meu, e o mais doloroso foi ver que ele havia feito a empresa prosperar, agora trabalhando em 3 turnos, produzindo dia e noite sem parar. Haviam comprado um novo galpão e mais máquina para atender às demandas. Ele estava se tornando milionário. O desgosto, a tristeza e a depressão tomaram conta de mim. Deixei de ser aquele homem forte e determinado. Me transformei em um trapo humano, um ser consumido pelo arrependimento, pela culpa e pelo ódio. Cheguei até a culpar minha esposa, dizendo que tudo isso só aconteceu porque eu quis agradá-la e realizar seu sonho. Claro que foi insensato e insensível. Ela estava sofrendo tanto quanto eu.
pouco mais de 10 anos depois, após contrair uma doença gravíssima, que só descobri em estado avançado e terminal, desencarnei, deixando minha esposa sob os cuidados dos nossos filhos, que já eram adultos e bem-sucedidos. Pelo menos isso conseguimos fazer por eles. Assim que desencarnei, passei a vagar no mundo espiritual, completamente ignorante do que se passava. Não tinha a menor ideia de onde estava ou do que estava acontecendo comigo. Despertei em um lugar sombrio, frio, escuro e lamacento, cercado de árvores secas e cavernas sombrias. Naquele momento, pensei que estava no inferno, pois essa era a única referência que eu conhecia. Sabia que os bons estão para o céu, enquanto os maus estão para o inferno. Embora eu não me considerasse uma pessoa má, o ódio que eu alimentava parecia ter me levado àquele lugar. E ao pensar assim, deixei esse sentimento crescer ainda mais, pois aquele homem, além de destruir minha vida e minha família e tomar minha empresa, também parecia ter roubado minha chance de um dia estar no paraíso. Com essa ideia fixa, decidi ir atrás dele, proposto a infernizar sua vida. Já que eu era agora um espírito, faria de mim uma assombração em seu caminho. Fixando meus pensamentos nele, de repente e sem saber como, me vi ao seu lado, dentro da empresa. Tudo ali era muito diferente, mais sofisticado, moderno. Admirei a transformação, ainda que com desprezo. Depois de observar tudo, parti para cima dele como uma fera, como se ele fosse sofrer um ataque fatal. Contudo, ao tentar tocá-lo, passei direto por seu corpo, descobrindo que, em minha condição espiritual, não poderia atingi-lo fisicamente. Percebi, no entanto, que ele sentiu algo, um leve mal-estar, como se uma vertigem o tivesse atingido no momento da minha investida. Ele cambaleou, tirou os óculos, pegou um lenço do paletó e enxugou o suor que escorria de seu rosto. Sentou-se e pediu à sua assistente que lhe trouxesse um copo de água, o que ela prontamente fez. A assistente, que parecia íntima e preocupada, disse que ele precisava descansar, pois estava trabalhando demais e comendo pouco. Ele apenas concordou, meneando a cabeça positivamente em silêncio. Decidi que o acompanharia dali em diante. Não saí mais do seu lado. Logo percebi que, quanto mais próximo eu ficava, mais forte eu me sentia, enquanto ele enfraquecia. Muito tempo depois, entendi que estava o vampirizando, roubando-lhe a energia, absorvendo sua força vital, para que eu, mesmo em espírito, pudesse continuar vivendo na materialidade, preso ao mundo dos vivos. Notando essa diferença, passei a consumi-lo energeticamente. Semanas depois, seu rosto exibia uma feição cansada, desnutrida e abatida, um sinal claro de que minha intenção estava funcionando. À medida que ele ficou mais fraco, eu comecei a ter voz dentro de sua mente. Ele passou a se lembrar de mim com mais frequência, do golpe que me deu e do mal que fez à minha família. Ele era um homem frio, sem remorso ou culpa, mas eu estava tentando despertar esses sentimentos nele, invadindo seus pensamentos com palavras rudes e agressivas, lembrando-o de que tipo de pessoa ele era e do erro que havia cometido contra um homem injusto. Ele começou a absorver e alimentar-se daquelas energias negativas que eu induzia em seu espírito. Dia após dia, tornava-se cada vez mais vulnerável às minhas investidas. Eu me tornarei seu obsessor. Naquele tempo, eu desconhecia esse termo, mas era exatamente isso que eu fazia. A cada dia, eu me fortalecia mais. Meu ódio e a energia dele alimentavam minha sede de vingança.
O único propósito que eu tinha era destruir sua vida, assim como ele destruiu a minha. Com o tempo, comecei não apenas a influenciar seus pensamentos, mas também a moldar suas vontades. Ele, que não tinha vícios, passou a beber. No começo, era uma dose aqui, outra ali, mas logo estava bebendo todos os dias. Eu o incentivava a tomar mais um gole, e mais um, e mais outro. Conforme ele caía na embriaguez, sua vibração enfraquecia, o que me permitiu acessá-lo ainda mais intensamente. Ele chegou até me ver. Tomou um susto, cambaleou, rolou pelo chão, bateu a cabeça, machucou-se levemente e correu para tomar um banho, tentando se recompor. Ali, ao seu lado, eu ouvia os seus pensamentos. O que está acontecendo comigo? Estou enlouquecendo? Estou vendo gente morta? Isso não é possível. Morto é morto. Preciso procurar ajuda. Eu ria sem parar, dava gargalhadas, com uma satisfação que jamais havia experimentado. Vingança nunca pareceu tão doce. Até que um dia, ele, muito bêbado, ainda do lado de fora da sua casa, recebeu minha intuição para ir ao poço e tirar um pouco de água. Seguindo minha ordem de forma robotizada, murmurou com a voz arrastada pelo álcool: "Vou tirar água do poço. Boa ideia! Assim não é preciso fazer isso amanhã cedo e posso ganhar mais alguns minutos do sono." No caminho até o poço, tropeçou várias vezes, tão bêbado que mal se mantinha de pé. Quando tentou tirar a tampa do poço, não conseguiu puxá-la como de costume. Estava fraco, entorpecido pela bebida. Percebendo que desistiria, novamente entrevi em sua mente, sussurrando que, em vez de puxar, ele deveria empurrar a tampa, pois assim teria mais força. Ele, obediente, começou a empurrar. Com muita dificuldade, conseguiu deslocar a tampa até destampar a metade do poço. Até eu, que esperava ansiosamente por esse momento, fiquei surpreso com a rapidez do ocorrido. Ele atingiu a água, afundou. Não sei se a queda foi suficiente para ele bater a cabeça no fundo, em alguma pedra, ou se desmaiou ao bater na borda. Só sei que, quando seu corpo emergiu, já estava sem vida, boiando com o rosto virado para baixo. Fiquei ali por um tempo, apenas para ter certeza de que ele estava morto. Passei horas sentado à beira do poço, contemplando o corpo inerte lá embaixo. O dia começava a clarear quando algo inesperado aconteceu. Ouvi sua voz vindo do fundo do poço, gritando por socorro. Tomei um susto e, ao olhar para baixo, vi seu corpo na mesma posição, mas seu espírito agora lutava para se manter à superfície, ao lado do corpo sem vida. Nunca imaginei presenciar algo assim. Aquilo tudo era novo para mim. Em pouco tempo, compreendi que ele havia morrido como eu e que seu espírito acabara de se desprender do corpo. Perguntei-lhe se queria ajuda de forma sarcástica. Quando ele me viu, tentou se esconder, mas não havia onde ir. Aterrorizado, acreditou estar diante de uma assombração. Assim que percebi seu medo, decidi provocá-lo, dizendo que eu era exatamente isso, uma assombração que voltara para me vingar. Apavorado, ele começou a pedir perdão, dizendo que estava arrependido. Explicou que só tivera coragem de fazer o que fez porque eu era limitado em minha visão e que em minhas mãos aquela empresa jamais teria chegado ao nível em que ele a levou. Confessou que, embora soubesse que cometera um erro, ao menos transformara a empresa e criara muitos empregos. Eu gargalhei, respondendo com sarcasmo:
Então você quer que eu acredite que me deu um golpe e tomou minha empresa só para ver ela prosperar e gerar empregos? Com uma sinceridade inesperada, ele respondeu que não. Admitiu que queria o poder e o status, pois o dinheiro pouco importava, já que eu o pagava bem. Queria mesmo era o meu lugar, ansiando se tornar um dos maiores empresários da cidade, convencido de que o negócio tinha esse potencial nas mãos dele, ainda que, para isso, precisasse apunhalar um amigo. Fiquei surpreso com sua resposta. Permaneci em silêncio por um tempo. Depois, começamos a discutir e, em seguida, relembramos o passado, nosso encontro, tudo que construímos juntos. A conversa foi dura, dolorosa e despertou sentimentos intensos. O tempo na espiritualidade corre de forma diferente. Sem que percebêssemos, passamos dias conversando. Só me dei conta da passagem do tempo porque sentiram sua falta e foram até sua casa investigar seu desaparecimento. No início, acharam que ele havia tirado alguns dias para descansar, devido ao estado cansado e estranho em que ele andava. Mas sem seu retorno, começaram a suspeitar que algo grave havia acontecido. Finalmente arrombaram os portões, pois o odor de seu corpo em decomposição já podia ser sentido de longe. Encontraram o corpo dentro do poço. Seu espírito ainda estava ali, preso. Somente quando desvencilhou-se completamente do corpo, ele emergiu, subindo até a superfície onde eu estava. A primeira coisa que fez foi se ajoelhar aos meus pés, chorando e pedindo perdão, dizendo que estava completamente arrependido e que um dia encontraria uma forma de me recompensar. Naquele momento, seu arrependimento era tão genuíno e sublime que uma luz branca começou a irradiar de seu peito em minha direção, despertando em mim uma emoção profunda. Percebi que já não nutria aquele ódio que me consumia. Decidi então perdoá-lo. Assim que o fiz, 2 espíritos iluminados que nos acompanhavam invisíveis até então apareceram e o ergueram, convidando-o a segui-los. Ele aceitou de imediato. Naquele mesmo instante, estenderam suas mãos para que eu também os acompanhasse. Contudo, não me senti digno. Envergonhado por meus sentimentos, pensamentos e atitudes, recusei. Por mais que ele fosse quem era, eu não tinha o direito de causar sua morte, direta ou indiretamente. Com a mente tomada por milhões de pensamentos, saí correndo, atravessei a rua e logo me vi de volta àquela zona de sofrimento, como se retornasse ao próprio inferno. Mas dessa vez, já não era o ódio que me consumia. Eu havia realmente perdoado. Agora era a culpa que me devastava. Passei anos vagando por essas regiões de sofrimento, enfrentando ataques constantes de espíritos sombrios, até que, um dia, resolvi me esconder numa caverna escura e sombria. Ali, sem ninguém por perto, eu poderia ficar apenas com meus pensamentos. A culpa me destruiu. Meu corpo espiritual estava reduzido a um trapo, sem força sequer para me levantar. Foram tempos de sofrimento profundo. Certo dia, após alguns anos terrenos, vi uma luz intensa e ofuscante entrar em minha caverna. Instintivamente fechei os olhos e gritei para que fosse embora e me deixasse sozinho. Nenhuma resposta veio. Ouvi passos se aproximando, mas mantive os olhos fechados. Senti então uma onda de calor e uma mão tocando meu braço com carinho, e uma voz suave pedindo que eu abrisse os olhos e me levantasse. Aquele timbre era inconfundível. Era ele. Na mesma hora, pensei que tivesse vindo se vingar, e acreditei merecer cada segundo daquele sofrimento.
Depois de muita insistência da parte dele, abri os olhos. Lá estava ele. Mas não havia ódio em sua face. Pelo contrário, somente amor. Ele estava ali para me resgatar. Não acreditei no que estava vendo. Ele estava bem, bonito, iluminado, com uma aparência jovem e saudável, sem qualquer marca de sofrimento. Envergonhado, baixei a cabeça, evitando encontrar seus olhos. Com um olhar sereno e um leve sorriso, ele ergueu minha face, segurando-a pelo queixo, e disse: Vamos, meu amigo, chegou a hora de findar esse sofrimento. Você está cansado e já se martirizou o suficiente. No mesmo instante, respondi: Eu destruí sua vida. Como pode querer me ajudar? Com amor, ele respondeu: Nós destruímos a vida um do outro, mas aprendemos com nossos erros e em breve teremos uma nova oportunidade para acertar as coisas. Agora quero que venha comigo. Dessa vez, fui eu quem caiu de joelhos e pediu perdão. Ele me ergueu, abraçou-me e disse que já havia me perdoado há muito tempo, mas que eu precisava me perdoar. Compreendi o que ele quis dizer. Minha culpa estava me dilacerando. Fomos juntos. Ele me ajudou muito no pronto-socorro e na colônia espiritual, onde me refiz energeticamente, mentalmente e psiquicamente. Adaptei-me bem e logo passei a servir como ele. Nos aproximamos e hoje somos como irmãos, unidos pelas escolhas erradas do passado. Há carinho, amor e gratidão entre nós. Nossos erros nos despertaram espiritualmente, e isso foi nossa maior vitória. Minha amarga vingança conseguiu destruir sua vida material, mas nada mudou em mim. Não aliviou meu fardo e nem meu sofrimento. Pelo contrário, aquilo me consumiu e sofri ainda mais por anos, comprovando que a vingança não vale a pena. Ele teria pago suas dívidas de outra maneira, pois nada nesta vida passa impune. A justiça de Deus não falha, e ao nutrirmos sentimentos de ódio e vingança, só prejudicamos a nós mesmos e aos que estão ao nosso redor. Na colônia espiritual em que resido, embora eu não fosse cristão, passei a estudar o Evangelho. Aprendi com o Mestre Jesus que devemos perdoar, não apenas 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Mateus 18, do versículo 21 ao 22. A libertação está no perdão. Ao perdoar, livramo-nos de sentimentos negativos que destroem nossa alma, nos afastam da verdadeira felicidade. Espero que meu relato inspire reflexão sobre os sentimentos destrutivos que você possa estar nutrindo. É necessário perdoar e se perdoar, pois o ódio nos afasta do amor e o arrependimento sincero e verdadeiro nos aproxima de Deus. Navegantes da espiritualidade. Conclusão. Pessoal, na psicografia de hoje a gente viu um dos principais pontos que o ser humano precisa evoluir, que é o nosso ego. O nosso ego faz a gente cometer tantos erros que vocês não têm noção. Todos os erros cometidos nessa psicografia foram por causa do ego. O ego de alguém em querer ser superior, em querer ter poder, em querer ter status, pisa em cima de outras pessoas que estão vivendo a vidinha delas, não estão incomodando ninguém. O ego faz isso, porque o ego ele precisa ter o máximo, o maior. E se o outro tem o que o ego quer, o ego pisa em cima do outro, não importa as consequências, para conseguir o que ele quer. Assim como também quando acontece de uma pessoa ter o ego ferido, como foi no caso desse espírito, o ego ferido também faz de tudo para tentar fazer com que a outra pessoa enxergue o que ele está sofrendo ali. Não, eu estou sofrendo, então você tem que sofrer também. Não importa o que vai acontecer com você, você precisa pagar pelo que você me fez.
Pessoal, tudo isso é consequência do ego. O nosso ego inferior. Ele sempre está ali colocando a gente em situações primitivas, querendo que a gente viva experiências baseadas apenas na ganância, na avareza, no poder, na falsa sensação de fama, de popularidade. Quantas e quantas vezes a gente não vê isso? E pessoal, enquanto a gente não colocar na cabeça que tudo isso é apenas uma ilusão, mais e mais e mais a gente se arrasta, a gente se afunda nas coisas do ego e nessas ilusões da matéria. Pessoal, não importa se você é famoso aqui, se você tem milhões e milhões de dinheiro, você vai desencarnar, você vai para o mesmo lugar que todo mundo, que o pobre, que o mendigo, todo mundo vai para o mesmo lugar, para o plano espiritual. É claro, cada um com suas consequências, mas no final, todo mundo vai estar ali como espírito. E na espiritualidade, ninguém é tratado diferente, porque, eu sou famoso na Terra. Até mesmo os espíritos evoluídos como Jesus têm tanta humildade. Eles não se colocam num pedestal, porque, eu fui Jesus, então eu sou o máximo. Com certeza não é isso que acontece, pessoal. Porque lá no plano espiritual, pessoal, todo mundo é igual. Eu sou igual a você, você é igual a mim e tá tudo certo. Cada um com seus problemas, cada um com seus erros, mas todo mundo tem erros. Todo mundo precisa melhorar em alguma coisa. Então o ego, as ilusões da matéria nos dão uma falsidade de poder, de superioridade, como se a gente fosse o máximo. E na verdade não é assim. Todos somos espíritos, independentemente de cor de pele, de altura, tamanho, gordo, feio, magro, bonito, não importa. No fim, você é um espírito, uma essência de Deus, uma partezinha de Deus está em você e é igual para todo mundo, para você, para os animais, para as plantas, até para o nosso planeta. E quanto a gente não colocar isso na cabeça, que somos todos iguais, que não precisamos ter o que o outro tem para ser felizes, a gente vai continuar em tudo isso que a gente vê por aí. Quantas guerras, quantas mortes, quantas atrocidades não são feitas por conta do nosso ego. O nosso ego é o maior vício que a humanidade tem que vencer. E eu quero que vocês reflitam com a psicografia de hoje sobre as atitudes que você tem tomado. Será que o que você está fazendo, a sua busca incessante por poder ou até mesmo por vingança, está te fazendo feliz? Está realmente te fazendo feliz? Está te levando para algum lugar? Ou você só está se destruindo nesse meio tempo? Ou você só está ali perdendo seu tempo, nunca alcançando seus objetivos, nunca sendo verdadeiramente feliz, nunca vivendo a vida de fato por conta disso? Pensem bastante nessa psicografia. Essa psicografia está cheia de ensinamentos incríveis para a gente aprender com a situação desses espíritos, com os erros que eles cometeram, para que a gente não siga o mesmo caminho. Então pensem bastante, reflitam sobre isso. Espero de coração ter ajudado todos vocês. Pessoal, no comecinho do vídeo eu expliquei um pouquinho sobre a apometria. E quem tiver interessado em fazer a apometria, mesmo que você só tenha curiosidade de conhecer como que o tratamento funciona, não deixe de clicar no link aqui embaixo que vai ter na legenda do vídeo, para a gente conversar. Eu te explico certinho todos os detalhes. E quem sabe a apometria não pode ser o que você precisa para melhorar a sua qualidade de vida. Eu tenho certeza que ela pode te ajudar em algum ponto. Então, pessoal, se você quer conversar comigo, clica no link que vai ter aqui embaixo na legenda do vídeo. Agradeço a todos que ficaram até aqui. Não deixe de se inscrever, de curtir esse vídeo, compartilhar com outras pessoas. Eu agradeço de coração todo o apoio que todos vocês nos dão no canal todos os dias. Gratidão, pessoal, e nos vemos no próximo vídeo.